Olha, a gente muda de assunto agora, mas eu sigo com a Cíntia, porque antes da Raniele falar sobre a confirmação feita no dia de hoje pelo presidente Lula, da mudança no Ministério da Comunicação, a Cíntia traz para a gente uma notícia em primeira mão, exclusiva, do que pode também acontecer em outro ministério, e esse com impacto diretamente aqui no nosso estado. Conta para a gente, Cíntia. Exatamente. Olha, a gente deu aqui na manchete que há hoje no PT Nacional, executiva do partido, fica lá em Brasília, um comentário muito recorrente, e eu recebi essa informação de lá, de que o ministro Wellington Dias deixaria o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Por que eu estou falando nesse tempo verbal? Porque foi o tempo verbal que eu ouvi, que há uma especulação muito forte dentro do PT que ele deixaria esse cargo. E por que ele deixaria esse cargo? Porque ele seria destacado pelo presidente Lula para uma outra missão. Seria no Congresso Nacional. Eu perguntei, seria o quê? A liderança do governo no Senado, mas isso não é promoção. A gente sabe que ele hoje ocupa um ministério, dos ministérios mais poderosos, com um orçamento muito robusto. Um orçamento muito robusto e principalmente conduzindo a política nacional, que é a menina dos olhos do presidente Lula. Isso é fato. Esse cargo seria entregue ao Centrão? O que a pessoa me falou? Olha, a gente torce que não. Há uma possibilidade de ele ser substituído por alguém do próprio partido, que seria, se falou muito da Gleice, mas não deve ser a Gleice. Não deve ser a Gleice Hoffmann. Por quê? O presidente Lula, lá atrás, ele tinha dito que a Gleice não teria um ministério. Claro que a situação mudou, ela não vai ser mais presidente do PT, a situação muda de figura. Ele disse naquela época que ela não seria ministra, porque ela conduziria os rumos do partido, isso era muito importante, etc. e tal. Eu estou listando aqui tudo que eu ouvi. Depois que eu dei a informação, eu saí aqui do estúdio para conversar com essa pessoa que me deu a informação e complementei alguns dados com ela. O que ela me disse? Isso, que essa informação está circulando muito fortemente, inclusive em nível de reunião, que o Wellington já teria sido comunicado, que já teria recebido do presidente Lula essa informação. E aí eu perguntei, pois é, começou hoje com a saída do Pimenta, que deixou a Secretaria de Comunicação, assumida hoje pelo Sidônio Palmeira, que é publicitário. E que o Paulo Pimenta caiu para cima, porque ele sai da comunicação para ir para a Secretaria da Presidência da República, no lugar do Márcio Macedo, que hoje ocupa este cargo. Isso é fato, né? Pimenta vai ser deslocado, ou pelo menos essa informação que eu recebi. Então, ele não perde nada. Em relação ao Wellington, ele perde. Bom, aí depois que eu divulguei a informação, eu fui buscar a contrapartida, né, dessa informação, o contraditório, melhor dizendo, dessa informação. O que eu tenho de informação do Ministério? Que não há uma confirmação sobre isso, que Lula não recebeu o Wellington Dias no domingo, ao contrário da informação que eu havia recebido, e do que disse o próprio ministro. O ministro disse num vídeo que ele gravou lá na estação ferroviária que ele não ia participar da reunião, não sei se vocês viram isso, porque ele tinha sido chamado para ir a Brasília. Mas a informação que eu tive é que ele não esteve com o presidente Lula. De fato, não estava na agenda de Lula. A outra informação é o seguinte, é que ele recebeu 2 missões aqui do presidente Lula, que são quais elas? Só um instantinho, gente, que eu estou lendo aqui. Seguinte, ele foi designado para representar o presidente em três eventos internacionais nos próximos meses. Ou seja, se ele vai representar o presidente nos próximos meses, como ministro, ele não vai para o Congresso. Sim. Correto? Como governo, né, na imagem como do governo. Em Roma, Nova York e África. Além disso, ele tem já um encontro com o Sidônio Palmeira, que será o novo ministro das Comunicações. Para mim, que confio na minha fonte de Brasília, acho que está bem explicado que não há aqui, pelo menos nesse cenário de momento, uma saída dele de lá. Concordam comigo? Ele não seria deslocado. Se tem uma agenda programada. Não seria. Eu me convenci com essas informações aqui. O ministro não me respondeu, mas essa informação eu tive de lá.
E qual é o outro... O que fica para mim dessa história toda? Fica o seguinte: então, essa história está surgindo de dentro do PT. É o tal fogo amigo. É o tal fogo amigo. Para fechar tudo, bom, não iria para o Centrão, ficaria no PT, mas iria uma outra pessoa para o lugar do Wellington. É isso que está sendo articulado. Quando a gente ouve a informação circular, em forma de especulação, vinda do próprio PT nacional, que está discutindo isso com mais gente, significa que tem alguém articulando para querer esse lugar. Exatamente. Gente, isso é tão antigo de quanto algum lugar a humanidade. Partiu, né? É assim que funciona. Então, além do fogo que ele recebe do Centrão, e recebeu ao longo dos últimos 2 anos, desde que ele foi destacado para ministro, todo mês tinha uma história, lembram? Vai sair, vai cair, é esse mês, fulano vai assumir, não sei o quê. Isso nunca se confirmou. Ele agora também tem que enfrentar o fogo do PT. Dentro de casa, né? Haja extintor de incêndio. Haja extintor. Rani, eu passo a bola para você, antes de confirmar essa informação que o presidente já trouxe hoje, da mudança no Ministério da Comunicação, mas para você falar, você já ouviu também esse rumor, essa especulação recente agora também, de um possível fogo amigo, mais uma vez, atingindo aí o nosso ministro Wellington Dias? Eu não ouvi falar disso, inclusive já falei com fontes recentemente, já nesse ano, no fim do ano passado, nesse ano, sobre a possibilidade dessa saída de Wellington Dias do Ministério do Desenvolvimento Social, e me negaram. Quando a Cíntia começou a falar, eu imaginei logo. Quando ela falou do nome da Gleisi, aí eu imaginei pela segunda vez, porque não é a primeira vez que a própria presidente nacional do PT, que já está deixando o cargo para o Edson Silva, ela, não sei se isso partiu dela, mas que o nome dela está vinculado à bola dividida com o Wellington Dias. Foi assim quando especulou-se o nome do PT para o Tribunal de Contas da União e está sendo agora para um possível ministério no governo Lula. Vamos ver se ela vai deixar a presidência do PT. O que eu vejo é que o próprio ministro Wellington Dias, que já negou isso inúmeras vezes, inclusive eu falei com uma fonte agora do governo, 2, na verdade, uma do Planalto, outra do Desenvolvimento Social. Todas as 2 disseram que não sabem disso, que não há essa história no momento e que dificilmente o PT, que tem 12 pastas atualmente nessa reforma ministerial, perderia boa parte dessas pastas, e ainda mais num ministério do Bolsa Família, que é assim que eles querem que esse Ministério do Desenvolvimento Social fique conhecido, porque o Bolsa Família vai ser sim, dos programas que o governo quer trabalhar ainda mais essa publicidade. Bom, a gente segue